Quando que entrou o feminismo? O feminismo, na verdade, eu acho que eu comecei a pensar sobre feminismos, mas sem entender o que era, ainda criança, porque a minha mãe, que não tá mais aqui, mas a minha mãe, com toda a sua simplicidade, uma pessoa que teve poucas oportunidades na vida, estudou até o 4º ano do ensino fundamental, era costureira, ficava 12 horas por dia numa máquina de costura. Nós somos 3 filhas e ela sempre nos educou para a vida de uma forma assim. Isso lá atrás, nos anos 80, ela falava pra gente: sejam independentes. Tenha o seu dinheiro, independente se vai casar ou não, ou primeiro estuda para depois casar. Então, na verdade, o meu contato com o feminismo foi dessa forma, só que eu só vim entender isso na academia, que eu já fui educada de uma certa forma pela busca de igualdade de gêneros, por ter uma identidade profissional, porque ela achava isso extremamente importante, mas eu só vim entender isso na universidade. E, na verdade, eu comecei a estudar no mestrado as páginas femininas do Correio da Manhã, que eram as páginas escritas pela Clarice Lispector, que usava o pseudônimo Ellen Palmer. E qual foi a minha grande questão do mestrado? De que forma uma coluna feminina que era extremamente lida por todo o Brasil, como que essa coluna educava as mulheres brasileiras urbanas de uma determinada camada social para um tipo de ser e de estar no mundo. E aí eu li todas essas colunas da Clarice, entre 1959 e 61, e ali ensinava como você harmonizar vinhos com comida, como você deveria se sentar num carro. Tinham dicas engraçadíssimas, que uma mulher educada primeiro põe uma perna tal, depois outra perna, e eu tentava fazer as coisas. E a questão da importância da balança, do corpo magro, do corpo jovem, a questão e de como você enfrentar esse poder masculino. As mulheres dos anos 50 era ensinado, então, a ter dissimulação. Sim. Se você é a rainha do lar, do espaço privado, então finge, dissimula. Porque ele vai achar que ele domina. Que ele domina. Então, era uma estratégia que elas tinham. E daí, no doutorado, eu resolvi estudar todas as páginas femininas do Correio da Manhã. Aí eu analisei o jornal desde 1901, eu descobri que elas tinham uma recorrência a partir de 1925 e foram até 72. 2 anos depois, o jornal morreu. Sim. Não foi para o céu, tá na hemeroteca. E morreu asfixiado pelo regime militar. Renata, você estava falando sobre essas questões dos jornais, né, editarem, principalmente as páginas femininas, né, que era o que muitas já foi denominado, né, o jornalismo feminino. Quais são os impactos que você acredita que vem acontecendo? Porque a gente sabe que com a evolução, os movimentos foram surgindo ao longo do tempo, mas ainda há resquícios. Durante esse seu processo de pesquisa, igual você falou, você esteve em casa, você tentou reproduzir algumas coisas. Quais foram os impactos, você acha, que a gente ainda consegue enxergar desse movimento? Eu acho essa pergunta interessantíssima, porque nas considerações finais eu tentei, de uma forma mais rápida, fazer uma comparação com as páginas femininas dos grandes jornais que circulam ainda hoje, tipo o Globo, e dei uma olhada também nas influenciadoras digitais para ver se o discurso mudava muito. Então, o que é ser a mulher bela do século XX? É a mulher magra, muito magra e jovem. No mundo ocidental é proibido envelhecer. Você não pode ter rugas, você não pode ter gorduras, você não pode envelhecer. A segunda opção é terrível, mas só se fala nisso. Como que você vai se manter jovem para o resto da vida, né? Não tem jeito, você tem que envelhecer. A outra é morrer e a gente não quer. Enfim, mas eu passando uma olhada assim, nas páginas femininas atuais, nas influenciadoras digitais, que tem muitos e muitos seguidores, reverberam. São os mesmos ensinamentos. É claro que nós temos aqui e ali novos discursos que surgem defendendo uma pluralidade de corpos, uma autoaceitação, mas não tem a mesma força, até mesmo nos comentários. Quando você pega uma mulher
uma artista como a Preta Gil, Sim. que ela vai para uma rede social e coloca uma foto de biquíni, os elogios, eu estou colocando muitas aspas nisso, são: nossa, que coragem. Nossa, gostaria eu de ter essa coragem. Quando você pega uma influenciadora dentro desse padrão idealizado, porque a conclusão que eu chego aqui é essa idealização do padrão inatingível, que é o padrão eurocêntrico, Sim. que a partir dos anos 60, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas essa padronização, ela veio nos anos 60 com tudo, é da mulher muito alta, em linha reta, longilínea e branca. E muito magra. Sim. Então, eu acredito sim nas mudanças, mas elas são muito lentas. Ainda reverbera esse padrão.